Você já ouviu falar em concreto consistência seca? Muito prazer, meu nome é Getúlio Silveira, sou engenheiro civil tecnologista de concreto. Nesse vídeo, vamos abordar alguns tópicos desse tema. Vamos falar sobre o que é o concreto seco, vamos falar sobre a aplicação desse concreto, em que casos ele é utilizado, vamos falar um pouco sobre um comparativo entre o concreto seco e o concreto plástico, vamos falar sobre as principais propriedades em estado fresco e endurecido, sobre os materiais utilizados na produção, e também sobre a dosagem. Vamos falar um pouco sobre a dosagem desse tipo de concreto. Inicialmente, o que é o concreto seco? O concreto seco, assim chamado por sua consistência seca, ele possui um baixo teor de umidade, muitas vezes se assemelha a uma terra úmida, é chamado também de concreto farofa. Por conta dessa consistência, necessita-se de uma alta energia para compactar esse concreto. Muitas vezes utilizado prensagem, vibração ou vibroprensagem. E qual é a vantagem da utilização desse concreto? Já que eu tenho, por exemplo, o concreto convencional, concreto plástico, que para adensá-lo basta um vibrador comum, um mangote, não precisa de tanta energia de compactação. A vantagem desse material é que, por conta dessa consistência, após a conformação do concreto, eu consigo desformar a peça imediatamente. Então, diferente do concreto plástico, eu, após adensar a peça dentro da forma, eu preciso esperar até no outro dia para poder tirar a forma. No concreto seco, não. Então, isso facilita a produtividade. Posso colocar esse concreto numa linha de produção e produzindo uma peça atrás da outra. E por conta dessa maior energia para compactação, seu uso mais comum em ambiente industrial, por exemplo, na fabricação de artefatos de cimento, como bloco de concreto, paver, meio-fio, tubos de concreto. E fora do ambiente industrial, ele é utilizado em concreto compactado a rolo. E também, você vai ter ali uma grande energia de compactação provindo do rolo compactador. Para dosar esse concreto, deve-se levar em conta parâmetros diferentes de um concreto plástico. Por exemplo, no concreto plástico, a principal lei que rege a sua resistência é a lei de Abrams. A lei de Abrams diz que quanto menor a relação água-cimento, menor o consumo de água, maior vai ser a resistência do concreto. Isso ocorre por quê? Durante o processo de tratação do cimento, ele vai consumir parte da água e parte da água ficar ali na matriz, ela vai evaporar. E essa água vai evaporar e ficar microvazios na matriz cimentícia. E esses microvazios vão ocasionar uma resistência menor no concreto. Já em concreto seco, o maior problema de resistência não está relacionado aos microvazios, mas sim os macrovazios de adensamento. Como eu falei, esse concreto é difícil de densar, precisa de grande energia para compactação, e então vão ficar mais vazios com concreto plástico, e vazios grandes, macro vazios mesmo. Então, ali o mais interessante é trabalhar a dosagem para reduzir esses macro vazios. Você aumentando o consumo de água do concreto seco, você vai melhorar a condição de lubrificação das partículas e assim melhorar a condição de compactação. Você vai conseguir um concreto mais compacto, com menos vazio e mais resistência. A lei de Abrams ainda vale para o concreto seco. Se você reduzir a quantidade de água, a matriz cimentícia vai ser mais forte. Porém, o que vai regir, o que vai mais importar, serão os macro vazios. Então, por isso que o mais interessante é aumentar o teor de água. Com relação às propriedades desse concreto, no estado fresco, não existe norma que rege as propriedades desse concreto. Em concreto compactado a rolo, até existe um ensaio de Weber, que vai medir as propriedades no estado fresco. Mas, nesse vídeo, nós estamos abordando mais a produção de artefato de cimento. E para a produção de artefato de cimento, não existe norma para mensurar as propriedades do estado fresco. Não normas brasileiras, pelo menos. O que é mais comum o pessoal fazer é fazer testes empíricos em produção. Por exemplo, testar o ponto ótimo fazendo uma bolinha na mão. Apertar o concreto, verifica a umidade formada na mão, se a bolinha está consistente. Então, esses são os tipos de teste mais comuns. Mas falando mais tecnicamente de propriedades, o que é mais importante é a trabalhabilidade do concreto. Nós temos uma boa trabalhabilidade. Aumentando o teor de umidade, o concreto se torna mais trabalhável, mais fácil de densar. Porém, existe um limite. Chega num certo ponto de umidade que o concreto começa a se tornar plástico. Após desformar, as peças começam a deformar. Ou então o concreto começa a grudar muito nas peças da máquina, da vibroprensa. Então já começa a ficar difícil trabalhar.
Então, aumentando o teor de umidade, melhora a compactação, melhora a trabalhabilidade, mas até um certo limite. Uma segunda propriedade importante é a coesão do concreto. Então, como eu falei, você tem que desformar essa peça, ela não pode trincar, não pode quebrar, e ela tem que suportar as tensões advindas do deslocamento das peças, né? Que durante o estado fresco você vai deslocar essas peças para o estoque, para a estufa, para a cura. Então ela tem que suportar essas tensões advindas disso. Então tem que ter coesão suficiente para que a peça não se trinque e não tenha nenhum defeito. No estado endurecido, então falando sobre o estado endurecido, as propriedades vão depender do que for fabricado com esse artefato. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, no bloco. No bloco, a norma que rege as propriedades do bloco, que define os parâmetros, é 6136. E ela exige que no estado endurecido seja feito um ensaio de resistência à compressão, absorção de água, análise dimensional e também tem facultativo o ensaio de retração. Para a paver, é a norma que rege a 9781. E ela diz que no estado endurecido deve-se avaliar obrigatoriamente a resistência à compressão, absorção e análise dimensional. Como ensaio facultativo, tem o ensaio de abrasão. Então, no estado endurecido vai depender do que a norma exigir. Falando sobre os materiais utilizados. Cimento. Como esses artefatos eles precisam ser no outro dia já movimentadas as peças, seja para paletilizar, seja para guardar no estoque, é mais interessante utilizar cimentos de secagem rápida. O mais comum é o cimento CP5. Pode-se utilizar o cimento CP2, por exemplo? Até pode, mas em alguns casos o custo-benefício não compensa, porque às vezes tem que esperar um tempo maior para poder liberar as tábuas ou liberar as grades do estoque, então é mais interessante cimentos de secagem mais rápido. Sobre os agregados. Nesse concreto, muitas vezes não é utilizado agregado graúdo, mas quando é utilizado, são utilizados britas zeros ou pedrisco. Mais interessante é que esse material britado seja provindo de BSI, assim ele vai ter grãos mais arredondados que vão dar um empacotamiento maior e um acabamento melhor nas peças. Sobre os agregados miúdos. Geralmente utiliza-se uma areia natural em mescla com uma areia artificial ou pó de brita. Então, o mais comum é utilizar um material natural e um britado, e aí depende da região, depende da qualidade do material, utiliza-se o pó de brita ou então areia artificial. O aditivo. No concreto seco, o mais comum é utilizar aditivo incorporador de ar do tipo surfactante. Por quê? No concreto plástico, você quer que o seu aditivo plastificante reduza o consumo de água por conta da relação de águas que eu comentei antes. Menor o consumo de água, maior resistência. Então, o aditivo vem justamente com esse intuito, de melhorar a fluidez do concreto sem aumentar o consumo de água. Já no concreto seco, o principal objetivo do aditivo é melhorar a condição de lubrificação das partículas. Assim, na hora de compactar, você consegue uma densidade maior na peça e, consequentemente, uma maior resistência. Então, o aditivo entra com esse intuito. Então, falando um pouco sobre as adições, em concreto seco não é tão comum a utilização de adição. As adições nós podemos dividir em dois tipos, as cimentantes, com atividade pozolânica, e as adições inertes, os filler. As adições pozolânicas não é tão comum utilizar por conta do custo alto e ela não vai ter um efeito tão positivo quanto no concreto plástico, porque geralmente elas entram com o intuito de refinar a porosidade ou melhorar a zona de transição. Como nesse concreto nós temos poros grandes, não é tão interessante uma adição reativa, uma adição pozolânica. As adições do tipo filler, muitas vezes são utilizadas para complementar a granometria, conseguir um melhor fechamento de poros. Porém, no concreto seco é muito utilizado o pó de brita, que já é um material que tem um alto teor de pulverulento, tem bastante material fino. Então, não é tão comum a utilização de adição nesse tipo de material. Falando um pouco sobre a dosagem. Para a dosagem desse tipo de concreto, existem vários métodos, como BESS, Columbia, ABCP modificado, IPT. Porém, não cabe nesse vídeo explicar esses métodos, detalhar eles. Aqui eu vou dar algumas dicas de dosagem, alguns parâmetros para vocês avaliarem se o seu concreto está bem dosado ou não. Por exemplo, um bloco 14. Um bloco 14, classe B, geralmente a proporção vai ficar em torno de 1 para 14. Se você tiver um material melhor, um equipamento melhor, você consegue melhorar isso. Chegar em 1 para 15, 1 para 16. Porém, se o seu equipamento for inferior,
isso vai diminuindo. Se é uma máquina pneumática, material mais ruim, vai cair para 1 para 10, 1 para 12, em torno dessa proporção. Em relação à proporção de materiais, se você quer um bloco mais rústico, que aparente mais as brita, porém mais econômico, a proporção vai ficar em torno de 35% areia artificial, 35% brita zero ou pedrisco e 30% areia natural. Agora, se você quer um bloco um pouco mais acabado, a proporção vai ficar em torno de 30% areia natural, 50% areia artificial e 30% brita zero. No paver 35 MPa. A proporção geralmente vai ficar em torno de 6,5 para 1. Da mesma coisa que o bloco. Se a máquina é melhor, o material melhor, você vai conseguir melhorar essa proporção, chegar ali no 7,5 para 1. E se a máquina é pior, mesma coisa, cai a proporção. Você vai gastar mais cimento para fazer. Com relação à proporção de matérias-primas. Um paver mais econômico, porém um pouco mais rústico, mais aparente as brita, vai ficar uma proporção em torno de 30% de brita zero, 30% de areia artificial e 40% de areia natural. Agora o paver um pouco mais liso, que vai gastar um pouco mais cimento, 40% areia natural, 40% areia artificial e 20% brita zero. Lembrando, essas proporções variam muito de região para região e de material para material. Vai variar muito da composição volumétrica dos materiais que você tem disponível. Mas é um parâmetro só, um norte para você se guiar quando você inicia a dosagem e a partir daí vocês estão fazendo os ajustes de vocês. Gostou do conteúdo? Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e siga nossas redes sociais.